Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Thalita. Boa noite, Boa noite. Ernesto. Boa noite, Thalita. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui o pessoal entrando. Boa noite a todos. Bem-vindos. O pessoal tá aos poucos vai entrando aqui, mas a gente vai bater um papo com hoje. Você que vai apresentar, né, Thalita? Esse indivíduo. Eu perguntei para ele, como você quer que eu te apresente? Ernesto de Muriaé. Eu falei, então tá. Esse é o Ernesto de Muriaé, né? O nosso diretor do Centro de Planejamento. Entende muito de alinhadores, me ajudou muito, me ajuda muito. E com o Maurício, meu companheiro aqui. Parceiro Web. de web. Parceiro da web. Excelente. Muito obrigado aí. Ernesto, tem um pouquinho de história, né, Ernesto, de mundo digital, né? Eu acompanho o Ernesto também, acho um cara, quem o conhece sabe que ele é um cara fora da curva, né, no sentido de seriedade de trabalho, capacidade de trabalho, é muito um cara diferenciado. E a gente tem o prazer, a oportunidade de estar aqui com ele hoje, né? Trocar um pouquinho de ideia, conhecer um pouquinho mais sobre ele. E quem sabe a gente vai descobrir no mapa onde fica Muriaé. Um negócio meio escondido ali perto, sabe? A gente procura um mapa lá onde que é o Lost, né? Você procura onde será que caiu o avião de Lost, lá daquele seriado antigo, é mais ou menos ali perto, né? É por aí. Ernesto, muito bem-vindo, muito obrigado aí. Conta pra gente onde fica Muriaé antes de começar, enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui participando dessa live aqui junto com vocês. Thalita, Maurício aí, estamos aí há algum tempo já juntos aí essa jornada aqui dos alinhadores do projeto aí da DTEC, do Selfie, e estou muito feliz de estar aqui. O legal de Muriaé é que toda vez que o Maurício pergunta isso para alguém, sempre tem alguém de Muriaé que conhece Muriaé por perto, sabe? Então tá sempre errado a brincadeira. Então, Muriaé, assim, a cidade aqui da região da Zona da Mata, de Minas, sabe? Então, a cidade mais próxima aqui de referência é Juiz de Fora, então eu brinco que Juiz de Fora faz parte aqui da Grande Muriaé, então todo mundo sabe onde é que fica e fica mais tranquilo para poder chegar e conhecer. E eu sou daqui, né? Então trabalho com meu pai no curso de especialização, na clínica, e toda a história começou por aqui mesmo, trabalhando um pouquinho com ortodontia digital, trabalhando com alinhadores, inicialmente em house, depois um pequeno centro de planejamento que foi se expandindo, e por causa de tudo, de toda essa evolução que nós começamos aí do zero, e acabou que hoje, com essa virtualização de trabalho, de acesso remoto, de trabalho à distância, né, ficou mais tranquilo a gente conseguir descentralizar a equipe. Então acaba que hoje estamos aqui um pouquinho afastado aí da matriz da DTEC em Ribeirão Preto, o centro de planejamento da DTEC. Tá? E contando aí um pouquinho da história, né, de como que eu entrei nesse mundo aí de Onde, né? alinhadores. Quando foi isso, né? Primeiro, é, só para situar, né? Então, por que Muriaé, né? Por que fazer lá em Muriaé? Porque é a cidade do Ernesto, né? Quem começou essa história em Muriaé de ortodontiano foi ele, né? Foi o senhor doutor Jorge Rodrigues. Ele começou a ortodontia lá e tem curso de especialização. Vocês têm uma história ali na cidade e na região, né? Então já são referência na região. E no início, né, se entendeu que fazia sentido, poderia fazer funcionar longe da DTEC esse centro de planejamento. Mas antes disso, conta para a gente aí a sua história ortodôntica, né? Você fez faculdade e se formou aonde depois? Quando foi sua primeira visão de primeira experiência digital, né? Como que foi essa experiência digital? Não. Então, eu formei
em 2006 na Universidade Federal de Juiz de Fora e eu já formei fazendo um pouco de ortodontia. Meu pai já era o coordenador de um curso de especialização lá em Juiz de Fora na época. Então, os meus 2 últimos anos de faculdade já foi ajudando ele dentro do curso de especialização, então já tendo uma vivência bem grande. Fui fazer especialização de dentística, sabe? Eu queria aproveitar, recém-formado, abrir bastante aí a visão e me ajudou muito, principalmente em relação à estética de dentes anteriores, né? Desenho de sorriso, a questão de oclusão também foi muito válido para mim. Mas junto com isso, eu já fui migrando para ortodontia logo depois, fui fazer mestrado, doutorado em ortodontia. E a minha primeira visão de ortodontia digital, vamos falar assim, de alinhadores, ela veio em 2011 ou 12, se eu não me engano, onde eu assisti uma palestra da uma empresa pioneira de alinhadores aqui na época, era a única que existia. Fiz um curso de credenciamento. Por acaso, o diploma está assinado pelo Dr. Maurício Casas, sabe? Então já faz alguma década aí que passou disso. Eu comecei a trabalhar com os alinhadores, mas assim, muito com muita dúvida, né? Na época a gente não tinha essa abertura de educação igual a gente tem hoje aí relacionada a alinhadores. Não era fácil você fazer um curso de alinhador, você não sabia o sistema, os professores na época falavam mal, isso não funciona, isso não presta, não vai fazer isso. Então a gente era a gente ficava um pouco aí fora, né, do que de fato era, e também os alinhadores evoluíram muito aí desses últimos 12, 13 anos, vamos falar assim, né? Aí eu comecei então trabalhando com a Line e minha primeira experiência com alinhador fora da Line foi com a Cleartech. Nessa época a gente já tinha começado a parceria no curso de especialização com os brackets, né, que quando a Adtech resolveu montar a prescrição do Jorge Rodrigues, foi quando a gente começou uma parceria já a longo prazo. E eu tive um problema de atraso de entrega na época, 3 meses para chegar um alinhador e tudo. E aí eu comecei a trabalhar com a Cleartech e através da Cleartech eu fui abrindo um pouquinho esse horizonte aí da ortodontia digital. Que ano Fui ver foi que isso, existe. Ernesto? Que ano Foi foi? 2014, se eu não me engano, 2013 ou 14, sabe? Que já existia o sistema. Mas na época, pra você ter ideia, o centro de planejamento era feito lá na Rússia, né, na Estônia. Então era, era um pouquinho difícil aí a comunicação, não era um sistema tão legal ainda. Mas foi um bom início que eu tive. E sempre querendo avançar aí nessa parte aí de ortodontia digital. No ano seguinte, em 2015, eu adquiri um scanner, na época Serec, ainda da Cirona. Foi o primeiro scanner, logo quando saiu o sistema de scanner sem pó de contraste, né, que era o problema que a gente tinha nos scanners antigos. É um Omnican, né? Era a Omnicam. Assim que foi lançada a Isso. Omnicam, comprei o Serec Ortho, que era o software, que foi o primeiro software validado aí para poder trabalhar com os alinhadores, para poder fazer a arcada completa. Era 20 minutos para escanear um paciente. Você tem ideia como que a gente teve uma evolução aí. Quando a gente fala um período de 5, 6 anos, né, Maurício? Parece que é como se fosse 50 anos aí de mudança aí da odontologia, sabe? 20 minutos porque você tinha experiência, né? Eu levava 30 fácil, fácil. E isso quando eu chegava no final travava. Era uma aventura o escaneamento, né? Mas já foi um alívio, né? Porque aquelas moldagens com silicone de adição, elas Sim. eram bem desconfortáveis, demoradas, desconfortável tanto para o dentista quanto para o paciente, né? Então, foi uma evolução muito grande. E logo depois disso, aí já em 2016, 2017, eu comprei uma impressora 3D e aí já começaram a surgir alguns softwares de planejamento abertos, né? Que você podia começar a trabalhar, tipo Orchestrate, Maestro, Arcade, que foi um que eu aprendi bastante com ele também. E a gente foi evoluindo todos esses conhecimentos aí
assim, engatinhando, aprendendo, lendo fora de internet. Não tinha nenhum curso que pudesse me ensinar como planejar, como usar um software de planejamento. Então a gente foi aprendendo aí sozinho, errando e aprendendo e gerando um próprio fluxo de trabalho, sabe? Em 2018, que foi a minha virada de chave, foi quando eu tive oportunidade de visitar a Trishape na época. Eles estavam lançando um novo sistema de ortodontia que a gente utilizou durante algum tempo aqui no Centro de Planejamento. Mas foi muito interessante que o diretor de ortodontia chegou para mim e falou assim: Ernesto, espera mais 3 meses que você vai ter um software revolucionário. Eu falei, por quê? Porque as patentes vão começar a cair de 20 anos agora, daqui a 3 meses, final de 2018, início de 2019. Então foi a partir daí que houve uma grande modificação no software de planejamento. Eu gosto de contar isso, Maurício, porque tem muita gente que chegou a testar algum sistema de alinhador antes de 2019 e fala assim: eu não gostei, não funcionou, e aí acha que qualquer coisa ainda continua desse jeito. Mas assim, é uma evolução gigante que a gente teve a partir de 2019, com as mudanças do software de planejamento. A gente não tinha IPR direito, para você ter ideia. Estagiamento era muito difícil de fazer, quase impossível. Uma digitalização sequencial que você faz hoje em 1 minuto no software, você gastava mais de 1 hora para poder fazer antes de 2019. Então, você entendeu, o software o primeiro que eu usei, o Orchestrate, ele não mostrava nem colisão virtual. Você não sabia se estava tendo colisão para fazer IPR, ele tinha que ser tudo no olho. Então, assim, houve uma evolução muito grande aí de software. E aí, nessa época, é, eu comecei a fazer alguns planejamentos, então os meus casos eu fazia, e aí começamos a fazer algumas coisas para algumas empresas parceiras da Ditec, e as coisas foram evoluindo até aos poucos aí, até chegar hoje, sabe? Tá. Então foi um degrau por degrau que nós fomos aí nos últimos 5, 6 anos, evoluindo até conseguir chegar no que a gente faz hoje. Legal. Ô, Ernesto, eu vou abrir uma pergunta aqui para todo mundo. A gente tem fazer uma enquete. Então, eu vou perguntar, primeira coisa, para a gente entender quem está aqui conosco. Então, já botei aqui quem faz alinhadores in-house, né? Sim ou não? Alinhadores in-house são aqueles não comprados, né? Você fazer ele todo no consultório, ou então um terceirizado com uma empresa terceira que vai lá e faz parte desses alinhadores, né? Mas principalmente quem faz o planejamento aqui, né? Hoje a gente não está nem discutindo tanta questão de impressão, e sim planejamento. Então, tá aí, as pessoas estão votando, eu já libero a enquete para vocês, o resultado. Então, por favor, só votar aí quem faz in-house, para a gente entender quem é o público que está assistindo a gente hoje. Então, ó, só para a gente nem todo mundo votou, mas eu vou concluir aqui só para a gente ver aqui o nosso grupo, né? Então, 22% fazem alinhadores in-house, 78% não. Só para entender o grupo que a gente está fazendo aqui. Eu gostaria, né, aproveitando isso, eu gostaria já de comentar. Muitas pessoas trabalham com empresas, né, que a gente chama de full service. E você manda fotografias, escaneamento, que te dão os alinhadores prontos lá, né? Você revisa o planejamento. É um pouco diferente revisar um planejamento do que fazer um planejamento do zero, começar do zero, né? Então, fazer o planejamento, ele tem uns detalhes um pouquinho maiores. Então, Ernesto, só para as pessoas situarem, né, diferenças básicas de revisar um planejamento, né, mesmo eu tendo controle 3D, eu não tenho estagiamento, eu não tenho umas ferramentas disponíveis, né? E eu, no meu entender, estagiamento é um dos principais pontos aí de sucesso hoje em dia, né? Não tem nenhuma empresa que eu vejo que oferece full service e oferece estagiamento também para o doutor. Então, o que você
classifica isso? Uma coisa é eu revisar um planejamento já feito e eu fazer do zero. Quais são os principais pontos aí dessa história? Então vamos lá. O processo de planejamento, a gente divide ele aí em 3 etapas, vamos falar assim, ou 4, tá? A primeira é o preparo do modelo, é você pegar aquele modelo que saiu do escaneamento e você determinar o que é dente, o que é gengiva, numerar os dentes, colocar o longo eixo do dente corretamente, que é um processo que a gente falou sobre história, né? Quando eu comecei, eu gastava 1 hora no estagiamento e hoje você gasta, dependendo do software, 1 minuto, 5, 10 minutos, dependendo do caso. Se tiver um escaneamento bom, é bem rápido. Se tiver com aquele escaneamento cheio de rebarba, de artefato, de buraco, às vezes você gasta um tempinho a mais para conseguir fazer. Depois que você tem o preparo pronto, ele está bem orientado, o modelo, né? Orientação de plano oclusão, plano frontal do sorriso, que isso é importante também, a gente pode discutir sobre isso. E aí vem a fase onde você faz o setup, tá? Que é onde você movimenta os dentes até chegar na posição final, que é aquele setup que era feito, quem fez no curso de especialização, né, de recortar o dente e remontar em cera, é o mesmo processo, só que feito através de computação gráfica. Você não precisa de recortar e remontar, você hoje consegue manipular digitalmente os dentes para poder chegar na posição final. Então a gente chama isso aí de setup, que é o que você consegue através de controle 3D mudar ele. Então, não gostei desse lateral, não gostei desse canino, deixa eu mudar isso. Essa é a parte que você tem controle normalmente quando você trabalha com alguma empresa que te permite fazer isso. Então, logo depois disso, você tem a questão do estagiamento, aquilo que você falou que é fundamental aí para a previsibilidade do caso. Você simplesmente colocar os dentes na posição final e achar que os dentes vão caminhar para aquilo ali é uma grande ilusão que acontece quando você visualiza um setup virtualmente. Então você precisa de entender que aquilo ali é um sistema de forças, que o plástico vai se deformar para movimentar o dente. Então existem protocolos bem definidos aí para distalização, mesialização, para expansão, para intrusão, onde você precisa de fazer isso. E você gasta, às vezes, o mesmo tempo ou mais tempo fazendo o estagiamento do que você gasta para poder fazer o setup, sabe? Então, é uma parte que a gente precisa aí de dedicar um tempo, avaliar ali etapa por etapa, para ver se não está tendo colisão intermediária, que às vezes trava a movimentação dentária, né? Para ver se a gente está conseguindo criar pontos ali de apoio para o plástico e tudo mais. E aí, quando você termina o caso, você fala, tá legal, ou o dentista aprovou, vem uma 4ª fase aí, podemos dizer assim, que é a exportação dos modelos para poder produzir o alinhador, seja através de impressão direta, através de impressão de modelos 3D, para poder fazer a plastificação logo em cima ali desses modelos. Então você tem essas 4 etapas aí do planejamento. Então, quando você vai fazer o alinhador em Office, você tem na fase de CAD, né? Você tem o CAD e o CAM depois, que é impressão, produção e tudo mais. Mas quando você tem nessa fase de CAD, você tem essas 4 etapas aí, que é o preparo, o setup, o estagiamento e, por último, ali, a exportação dos modelos para poder fazer. E quando você terceiriza para uma empresa, você já vai ver isso tudo pronto. Você tem a oportunidade de só pedir a correção e solicitar a correção caso você queira, ou se estiver dentro ali daquilo que você havia pedido, planejado, já poder aprovar para poder fazer, sabe? Legal. É bem mais complexo, né? Bem mais trabalhoso. Me resume quanto tempo, mais ou menos, é todo esse processo aí para um caso. Eu sei que varia de caso para caso. Vamos pegar um caso mediano, uma média, para eu fazer desde eu separar a gengiva e dente até ter o resultado final exportado ali. Quanto tempo? Já incluí exportação, que é um passo que você tem que passar, né, para fazer. Quanto tempo é tudo isso daí? Você
Dependendo do caso, que tem um processamento e tudo mais, vai de 1 a 2 horas por caso que você gasta. De 1 a 2 horas, tudo isso. Caramba, é bastante caso. Quando você tem um caso muito simples, com escaneamento muito limpinho, muito bonitinho, que não tem que fazer estagiamento, você consegue fazer às vezes menos tempo que isso, sabe? Tá. Ainda você mesmo que está fazendo ali com um in-house, né, no caso, peguei um programa do tipo Artform, que muita gente utiliza, que a segmentação já é bem automatizada, mas você dificilmente vai conseguir fazer, revisar, rever ali em menos de 30 minutos, sabe? Um caso simples, bem simples seu. Agora, se você quiser fazer um estagiamento de distalização, associar uma distalização com a meselização sequencial, aí você coloca mais de hora aí tranquilamente para você conseguir fazer isso, sabe? Isso daí você está falando na sua experiência no centro de planejamento, isso daí é uma visão geral de qualquer software. Olha, é uma visão geral de qualquer software. Alguns softwares têm estagiamentos mais fáceis do que os outros, mas dificilmente você vai conseguir fazer num tempo hoje menor do que isso. Obviamente isso tem evoluído muito. É aquilo que a gente falou, tem uma diferença muito grande de casos fáceis para casos complexos em termos de tempo de planejamento, sabe? O estagiamento consome muito tempo para você fazer, tanto nesses softwares e quanto aqui também dentro do centro de planejamento, tá? Tem casos que a gente passa mais de hora fazendo entre o setup e o estagiamento do caso, combinando, conferindo etapa por etapa. Vamos supor, um caso de 50 pares de alinhador. Isso aí é mais de hora para poder fazer isso tudo e conferir tudo para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de erro. E isso daí sem contar as revisões, né? Tipo, o doutor revisa, manda para vocês, sem contar isso daí. E eu que estou curioso aqui, né? Queria saber quando que o doutor recebe uma estrelinha, quantas modificações, a partir de quantas modificações aquele doutor fica famoso dentro do centro de planejamento. Aquele doutor tem escala, tem alguma coisa assim ou não? Como que funciona lá? O pessoal já grita aí dentro. Já tem uns aí que quando vê, poxa, peguei o caso da doutora, me lasquei. A gente vai pro sorteio, sabe? Mas Direto assim, eles me perguntam, tem um limite de revisões? Aí eu falo, não, que o Ernest não me escute. Não tem. não, mas olha só, Thalita, é até legal a gente tocar nesse assunto, porque de vez em quando eu recebo uma mensagem, a pessoa primeiro fala, Ernesto, me desculpa, mas eu vou ter que pedir mais uma revisão. Gente, não precisa de pedir desculpa. É o nosso trabalho fazer isso. Eu sempre falo com todo mundo o seguinte, se eu fizer um setup hoje, salvar ele, e amanhã abrir e revisar, eu com certeza vou querer mexer alguma coisinha, sabe? E se eu mexer, tá bom, salvar e voltar no dia seguinte, eu ainda vou querer mexer mais algum ponto. Então, quem está do outro lado aí, quando solicita o planejamento, eu entendo que ele vê isso. Poxa, mas será que não ficaria melhor se eu mexer um pouquinho mais esse lateral? Então, isso aí é natural de pedir. Às vezes a pessoa quer simular, eu quero fazer uma distalização, mas eu quero fazer uma simulação do Social Six para poder discutir com o meu paciente. Olha, a gente tem uma opção aqui mais simples, que vai demorar de 6 meses a 1 ano de tratamento, e tem essa daqui, que você vai ficar 2 anos, 2 anos e meio. Então, olha os resultados que você tem. Então, isso aí é natural, sabe? O que às vezes dificulta, eu acho que é o problema de qualquer área, né? É uma comunicação mais clara. Às vezes o dentista chegar e falar assim, a gente recebeu um aqui agora há pouco. Eu não gostei, queria que melhorasse. Sabe? Então eu fico olhando assim, gente, mas eu gostei. Então, o que que eu posso fazer, sabe? Então, quando a pessoa é bem clara e objetiva, do tipo, eu quero que distaliza mais o dente tal, gira tal, dá o torque, a gente consegue chegar muito facilmente a um resultado final aí que agrada o dentista. Mas quando vem revisões bem abertas desse tipo, eu queria que melhorasse o alinhamento, eu queria que melhorasse isso, melhorasse aquilo, aí acaba que dificilmente vai voltar uma revisão do jeito que a pessoa quer, sabe? Então, é isso que às vezes gera 5, 6, 7, 8 revisões para conseguir chegar no resultado final, porque
há uma dificuldade de transmitir essa mensagem. E eu sei que não é fácil, né? Não é fácil você pegar e descrever dente a dente o movimento que você quer, sabe? Mas isso é natural e a gente entende isso e pode ficar tranquilo aí quem não tem nenhuma estrelinha. Que não. Não Tem ganha uns mais estrela. famosos do que os outros, mas isso aí é tranquilo, sabe? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Vamos jogar uma enquete, mais uma enquete. Ah, já fez tratamentos conosco? É uma pergunta que eu resolvi colocar aqui, porque eu tenho um feedback bem interessante dos planejamentos do nosso centro de planejamento. Eu tenho um feedback muito positivo, viu, do resultado que chega. Apesar, né, de alguns casos tem bastante modificação, mas eu tenho um feedback muito positivo de a qualidade de setup, o cuidado do setup é muito grande, né? Acho que, obviamente, tem a experiência do Ernesto que que treina a equipe, que está ali o cuidado dele com a equipe, isso é muito legal, né? Então, um feedback bem interessante que eu tenho isso daí com frequência. Vira e mexe, eu recebo comentários. Olha, gosto muito do planejamento de vocês, já de primeiro, já vem um planejamento bem maduro, está quase para aprovar, ou então dá para aprovar já de cara. São comentários que a gente ouve. Vamos finalizar aqui, para a gente ver o grupo, né? 45% do grupo já trabalhou conosco e 55% não, né? Então, não trabalhou com o nosso planejamento, quer dizer, pode ser que trabalhe conosco, fazendo outros serviços, fazendo o próprio planejamento e usando a ferramenta, né, do YouPlan, né? Manda os arquivos para nós e nós fazemos alinhadores. É outro tipo de serviço que nós oferecemos. Ernesto, você, né, cuida do centro de planejamento, dá aula de especialização ainda, tem tempo ainda de ser pai, de ser filho e ainda atende paciente, ainda vê atende. paciente. Isso daí É, é bem puxado a vida aí. como diz É, aqui em Minas, né? A gente chupa a cana e ainda fica assoviando junto ainda para dar conta de maravilha, fazer tudo. maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, obviamente tem a ver com o centro de planejamento, mas tem muito de embasamento clínico, né? A questão de attachments. O que você, na sua vivência, o que você viu de evolução de attachments, né? Como que você enxerga os attachments hoje em dia? O quanto isso né, eu tenho minha visão, não vou falar aqui para não influenciar a sua resposta, né? Como se eu pudesse influenciar você, mas eu enxergo a Tátima de uma maneira, né, talvez muito diferente de muitas pessoas, mas eu queria ver a sua visão sobre a Tátima. Legal. Quando eu comecei, a gente usava aquele Atátma elipsoide ainda, né? Que hoje eles já chegaram à conclusão que não serve para muito pouco. Não, O que é aquilo não serve, interessante, eu acho que mano, para nada, né? Para nada. eu lembro da minha primeira prescrição que eu mandei, eu escrevi o seguinte: não colocar Atátma. Porque eu não sabia para que servia, então não me foi ensinado. Eu achava que era só uma coisa para me dar trabalho, para poder colocar a Tátma na boca do paciente. Aí depois eu passei por uma segunda fase, onde eu colocava a Tátma em qualquer dente que movimentava. Eu colocava um retangular ali, porque eu achava que isso vai me dar mais segurança para poder alinhar o dente, sabe? E hoje, com o tempo, né, com a vivência clínica, aqui também a gente ensina, mas aprende muito, né? Toda vez que chega um refinamento de um caso, a gente para, analisa, vê o que movimentou, o que não movimentou. E assim, eu posso dizer com muita tranquilidade que o Atátma não é o responsável quando você vê que aquele dente mudou ou deixou de movimentar. Tipo, perdi track no lateral porque estava sem Atátma, não, estava o Atátma ali. Então não é uma garantia perfeita. Então, assim, existem protocolos, né, que são os pontos gatilho. É interessante as pessoas saberem disso. Tem muita gente que pergunta: o attachment é automático? Gente, não existe nada automático nesse mundo. Tudo existe uma programação que foi feita para colocar aquele attachment automaticamente por um software. Então a gente respeita esses pontos gatilho, do tipo, instruiu mais do que meio milímetro, girou mais do que 10 graus um dente
plano, ou um pouco menos se for um dente curvo. Então, existem esses gatilhos que a gente respeita, mas, na minha opinião, encher de atátima não é garantia de sucesso no tratamento. Tem muito mais coisa envolvida, do tipo estagiamento, adaptação do alinhador, né? Quanto que ele está conseguindo abraçar o dente para você ficar, o formato do dente, tamanho da coroa. Então tem muita coisa que influencia além dos atátimas. Por isso que a gente aqui tem um protocolo de atátimas, a gente utiliza os atátimas menores, com uma face ativa só, que é aquela face que de fato importa para aquele movimento. Porque o pessoal coloca o retangular, porque o retangular tem ali 4 faces. Ah, eu acertei, né? Você atira para 4 lados, um deles você tá acertando. Então, a gente utiliza táticas menores, mas que vai ter só uma face ativa, que teria o mesmo efeito de um retangular enorme naquele dente, que seria desconfortável e antiestético para o paciente, né? Acho que é muito feio uma tátima retangular em dentes anteriores, principalmente tátimas verticais em dentes anteriores. A gente evita muito utilizar isso, sabe? Então, eu sou dessa opinião. A tátima ele tem que ser restrito quando de fato ele é necessário, e eu não acho que encher de atátima todos os dentes vai aumentar a previsibilidade do caso, porque eu vejo que isso aqui não resolve nos casos que chegam para refinamento, sabe? Qual que é a sua Eu visão disso compartilho, eu aí? compartilho dessa ideia, né? Meu ponto é, quem faz o movimento é o alinhador, não é a tátima. O alinhador que movimenta o dente. O atátima é um recurso para auxiliar a retenção dele dentro do alinhador. Então, não existe mágica. Ah, vou fazer um curvo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem trabalho científico que mostra, né? Opa, tátima otimizado é melhor. Trabalho científico que mostra que não tem diferença. Eu vejo que o attachment ele é importante alguns movimentos, é importante para aumentar a retenção. O movimento, né? Acho que o resultado do movimento, a efetividade dele está muito mais associada a estagiamento do que o attachment propriamente dito. Então, no meu entender, na minha experiência, né? Hoje mesmo, Maurício, a gente recebeu uma revisão onde o dentista pediu para colocar uma tátima por lingual também, por causa de uma ideia de fazer um binário de atátimas para gerar um dente. Existe até artigo mostrando que isso hoje não, desde que já tem acho que 5 anos esse artigo, mostrando que isso aí não traz nenhum benefício biomecânico. Porque a gente tem muito hábito de quem está começando a trabalhar com alinhador fazer analogia de bracket, fio, e é diferente. Porque quando você tem um dente ali girando, o plástico já está abraçando o dente pela face lingual. Eu não preciso desse attachment para poder gerar uma força por lingual ali. Não tem necessidade disso. Muito pelo contrário, às vezes se eu colocar um attachment, eu posso às vezes provocar uma desadaptação, onde eu vou reduzir muito a área de contato do plástico do dente nessas situações. Então, é importante a gente entender, estudar, pegar esses artigos. Cada vez tem saído mais artigos aí mostrando aí os efeitos biomecânicos do attachment. E cada caso é um caso. Sim. Por exemplo, se tem um diastema no dente, você já tem várias faces de contato do plástico ali com aquele dente. Será que eu preciso de mais um attachment ainda? Porque aquele attachment, o diastema já faz a função, de certa forma, ali do attachment, criando uma força ali na face mesial distal do dente quando você tem o diastema. Então são muitas Sim. variáveis que a gente tem, mas é importante deixar bem claro que eu me sinto mais confortável de fazer com esse attachment, não tem problema nenhum, só mandar que a gente coloca os attachments aqui para vocês. Interessante. Eu já experimentei de tudo, né? Então, a minha experiência de botar attachment na face vestibular e lingual não foi boa. Por quê? Aumenta demais a retenção, você não consegue tirar o alinhador. Então, coloquei a attachment retangular vestibular e lingual, não saía o alinhador. Tinha que tirar a attachment, não tem jeito, né? Põe no pré-molar, não sai o alinhador, é travado. Então, dificulta muito e não me garante, né? E as pessoas com essa visão que você acabou de falar, né? Ela tem a percepção que a biomecânica com o plástico é similar com o filme, não é? A força aplicada só na vestibular, o plástico tem ele abraçando como um todo, bem interessante.
Um outro comentário, e eu sei que é um ponto crítico, calcanhar de Aquiles para qualquer tratamento de planejamento virtual, né, é o espaço, né, interproximal, o contato interproximal. Eu ouço muito comentário assim, principalmente quem ainda está iniciando, não conhece muito o sistema de tratamento de sistema com alinhadores, o comentário é: pessoal que usa alinhador faz muito desgaste, né? Muito desgaste, né? Esse é o comentário geral que eu ouço assim. Eu tinha a impressão, né? Minha impressão quando eu comecei também, eu olhava aqueles casos, tal, via casos de colegas com muito desgaste, e eu fui começar, quando eu comecei a fazer meus casos, eu fui começar a entender o quão importante é esse desgaste, não tem dente do mesmo tamanho, a gente já está fazendo um ajuste bem fino ali quando faz o desgaste. Mas eu queria que você comentasse, né, o quão crítico é esse contato interproximal, o quão crítico, por exemplo, se eu tiver um pequeno diastema, é melhor eu sinalizar para o técnico ou não, não é necessário, eu tenho ferramenta e precisão para identificar esse pequeno espaço. Um parênteses aqui a respeito de desgaste proximal, seus comentários. E também a evolução, né? No entendimento de evolução, o que você percebe hoje em dia? Então, isso é um ponto bem interessante mesmo. Tem muita gente que acha que todo caso de alinhador precisa de fazer desgaste interproximal para ele funcionar, né? Então, vamos por parte. Primeiro é o seguinte, a precisão na hora da gente reconstruir um dente virtual, tá bom? Você não fez um troquel onde você extraiu um dente, escaneou a proximal dele e voltou para a boca do paciente, tá? Então, todos os softwares, eles trabalham com uma reconstrução baseado em médias de curvatura de dente na proximal, que não necessariamente reflete aquilo que é o real na boca do paciente. Então, eu vou explicar lá na frente qual que é o comprometimento clínico disso, tá? Mas então, como a gente não tem uma perfeição ali na reconstrução do dente, e não tem também na hora de ver pequenos diastemas. Então, quando você faz um escaneamento, diastemas ali abaixo de 0,5 milímetro, dificilmente a luz do scanner vai pegar. E aí vai fechar aquilo ali automaticamente, que ele entende que é uma falha, e geraria uma falha do modelo e o scanner fecha. Então acontece muito de chegar para a gente refinamento escrito o seguinte: fechar diastemas. E aí você abre o escaneamento, não tem nenhum diastema naquele escaneamento. Então é muito importante, qualquer caso que você vai fazer em office ou que você vai terceirizar, você medir o calibrador de espaço, todos os diastemas que você tem na boca do paciente, porque o software consegue replicar essas medições depois para a gente conseguir gerar pontos de contato ali bem definidos, tá bom? Um segundo ponto, que é o seguinte: na ortodontia fixa tradicional, você tem um efeito colateral de vestibularização do dente quando falta espaço, né? Você gera atrito, aquilo ali acaba vestibularizando o dente, que promove o ganho de espaço necessário para um dente alinhar. Então você tem um apiamento pequeno, se você passar um fio na etinol, aqueles dentes vão alinhar às custas da vestibularização, que tem o efeito colateral do Brecht. O alinhador não tem efeito colateral de vestibularização. Então, se faltar um espaço muito pequeno, o dente, como é um corpo rígido e não comprime, ele pode travar a movimentação, sabe? No software, a gente consegue prever essas colisões que a gente chama de intermediárias. Porque o inicial não tinha colisão, no final também não tem, mas às vezes no meio está um dente ali passando por dentro de outro, e isso aí com certeza não vai acontecer na boca do paciente. Então a gente consegue eliminar isso através do software. O software tem gatilhos ali que mostram esses problemas para que isso não aconteça. Mas pode ser que tenha ficado aí abaixo de 0,1 milímetro. Ok? E se houver uma colisão, às vezes, de 0,05, que não te indica nenhum desgaste interproximal, essa colisão, às vezes, pode ser o suficiente para travar uma movimentação dentária. Então, você já deve ter percebido, quem mandou caso para a gente, que todo caso que tiver sem IPR, né,
a gente sugere o dentista avaliar os contatos com o fio dental. E se o contato estiver forte naqueles dentes que estão movimentando, vale a pena ele pegar uma lixa e só aliviar o contato. Não estou falando para fazer desgaste com disco, com broca, com nada não. Aliviar o contato para a gente ter certeza que nenhuma colisão vai causar nenhum tipo de travamento ali durante aquela movimentação. Então, eu no consultório, eu vou atender um paciente, o que que eu faço? Eu verifico, tem IPR programado? Não, não tem. Mas eu vou pegar o fio dental e vou checar todos os pontos de contato e vou fazer algum tipo de alívio se eu sentir um contato forte por causa dessas coisas que eu falei, de uma colisão muito pequena ou por alguma falha ali durante a reconstrução digital dos dentes. Bom, agora, em que situações a gente precisa de fazer IPR? Tá? A primeira é para corrigir discrepâncias de Bolton, que são extremamente comuns. Tá? Então, quando eu tenho uma discrepância de Bolton com excesso de material dentário inferior, eu tenho basicamente duas opções. Ou eu desgasto embaixo, ou eu deixo diastema para poder aumentar em resina, faceta, o que o paciente quiser, os dentes superiores. Tá? Então, é importante que o ortodontista saiba o manejo clínico aí dessas discrepâncias de Bolton, que é, para mim, 90% das vezes que a gente utiliza IPR para corrigir discrepância de Bolton, né? E a outra situação seriam casos de apiamento, vamos dizer assim, que no passado, na ortodontia clássica, talvez extrairia 4 premolares, né? Mas que hoje eu consigo, com uma expansão mais desgaste interproximais, criar espaço, às vezes, de 5, 6 milímetros marcado que consegue alinhar os dentes sem projetar os incisivos. Então, em caso de apiamento moderado, você consegue expansão mais desgaste, evitar uma extração dentária. Tá? E nessas situações de discrepância de Bolton. Então, essas são as indicações clássicas aí de IPR, sabe? Então, o que passa além disso, às vezes é para corrigir uma linha média, são dentes que às vezes têm formato diferente, com restaurações, sabe? Mas que eu quero que todo mundo entenda a gente até coloca lá na ficha de prescrição se o paciente aceita IPR, né, para fazer conforme necessário ou não aceita hipótese nenhuma. Então, conforme necessário, a gente utiliza isso para corrigir discrepância de Bolton e, nos casos, para a gente evitar a vestibularização excessiva dos incisivos na região anterior. E quando não aceita, se houver uma discrepância de Bolton, vai ter que largar algum diastema na arcada oposta para poder compensar isso. Tá? Muito bom, muito obrigado pela aula, né? Detalhando aí desgaste interproximal. Espaço interproximal é o calcanhar, né? O scanner, né? O scanner ainda é um local ainda que esse espaço não é 100% garantido, né? Sempre tem, como o Ernesto comentou, é difícil entrar a luz ali, é difícil pegar. No caso que é mais difícil ainda devido à situação anatômica do dente, a condição anatômica e o posicionamento do dente. Então, a dica que eu dou, independente de ter ou não previsto desgaste, ter ou não o comentário do Ernesto, qualquer paciente sentou na cadeira, eu tenho que pegar um fio dental e checar contato interproximal para ver se eu tenho condição de movimentar. Isso é, no meu entender, muito importante. Ernesto, conta para a gente aí, quantas pessoas trabalham no centro de planejamento lá com você hoje em dia? Tem dia que eu até perco a conta aqui. Toda semana entra uma pessoa nova, sabe? Mas nós estamos com 42 funcionários aqui. Tá? A maior parte aqui trabalhando, já fazendo a parte de setup e nessas outras fases de preparo, de exportação e tudo mais. Então, é uma equipe, a gente trabalha aqui 13 horas por dia, então tem turnos aqui diferentes, de forma que às vezes a pessoa manda um caso e no outro dia, quando acordou, se acordar um pouquinho mais tarde, às vezes já está pronto já Porque agora há o pouco eu recebi setup, uma né? mensagem, né? Nós Gente, temos conseguido, mesmo com todo o crescimento que a gente tem tido aí nos últimos meses, entregar a maior parte dos casos com um pouco mais de um dia útil,
sabe? Quando chega a documentação, tudo certinho. Então, a maior parte dos casos vai com um dia, raras situações com 2 ou no máximo 3 dias aí, mas a maior parte dos casos a gente consegue entregar em um dia útil, aí, no máximo 2. Então, tem um feedback aí bem tranquilo em relação ao tempo de planejamento, tá? Obviamente que às vezes acontece um problema. Antes era Covid, agora tá uma epidemia de dengue, aí tem um monte de funcionário afastado com dengue. Então acaba que às vezes fica um pouquinho desfalcado, atrasa a equipe, mas a gente trabalha durante aí desde 7 horas da manhã até 8 horas da noite. Então antes das 7 tem gente que já começa a receber mensagem, porque às vezes tem algum erro no escaneamento, algumas coisas assim do tipo. Mas é uma equipe grande aí, bem, graças a Deus, bem determinada aí, ciente da responsabilidade que a gente faz aqui. Bem legal. A gente tem visto, né, o crescimento do self mês a mês, né? Existem mais doutores entrando, mais doutores usando, e aqueles que começaram a usar, tendo mais segurança, enviando mais casos, isso é mês a mês. Então, a gente tem projeção de crescimento. E é claro que olhos atentos, todo mundo olhando para o centro de planejamento, né, para não ser um gargalo, né? Não pode ser um gargalo ali, né? Todo mundo tem o seus objetivos, metas, seja produção, né, fazer alinhador, mas centro de planejamento é muito importante. Eu vejo que é diferente até na produção. Produção a gente põe mais máquina, né? O treinamento de um funcionário é relativamente rápido, mas o que eu queria justamente entender aqui o treinamento de um profissional, para que vai entrar lá na sua equipe, para principalmente a área de setup. Quanto tempo esse profissional ele tá seguro, dá para soltar sozinho? Quanto tempo é esse projeto aí? Para soltar sozinho é quase um ano, sabe? Então, é ou mais. Bem complexo. Mas quando um técnico aqui, que ele é supervisionado pelo dentista, ortodontista, o primeiro mês ele não, ele só observa, começa a aprender a utilização do software, a gente vai dando treinamento ele tem uma mini faculdade de odontologia, ele vai entender anatomia, oclusão, ortodontia, classificação de maloclusão, tudo mais. Com 2 a 3 meses, ele já começa a fazer alguns casos mais simples que nós separamos para poder fazer e revisar depois, mas é uma curva de aprendizado bem longa, sabe? É no mínimo 3 meses para começar a fazer os setups ali de forma supervisionada, e a partir do 6º mês ele já começa a ganhar um pouco mais de produtividade. Então, um funcionário com 6 meses, ele às vezes faz um setup a cada 3 horas, 2 horas. É bem longo aí o processo de aprendizado até ele conseguir caminhar de uma maneira mais tranquila, porque é muita coisa, né? Então, não é só alinhar dente, sabe? Você tem que ver o alinhamento, tem que ver a questão do estagiamento, tem toda a parte de utilização do software, como que ele é construído, como que ele é feito, sabe? Então, não é tão simples. Bem interessante, né? Por isso que a gente olha com muita atenção, né? A empresa crescendo, mas a gente tem que olhar lá na frente, né? Como que a gente vai atender isso daí sem ser um gargalo, né? Isso Por isso que a gente já tem bastante gente em treinamento também, por isso que eu falei, às vezes eu perco a conta, porque toda semana está entrando está treinando, de forma que a gente consiga aí ter sempre um superávit aí de produtividade para não correr nenhum risco disso daí. excelente, excelente. Alguma pergunta, pessoal? Vocês fiquem à vontade aí, podem escrever no chat, podem escrever aqui no Q&A, né? Fiquem à vontade de fazer pergunta. Thalita, tem alguma uma dúvida sobre planejamento? Não, eu só Alguma lembro coisa que eu sobre... passei uma semana lá, falei, meu Deus, que difícil que é. E aqui não vai dar não, Ernesto. olhar do A outro Lita lado. veio na época que a gente fazia por mês o que a gente faz em 3, 4 dias hoje, sabe? Nossa, Então, gente, é muito complexo. Uma é, coisa é justamente isso, a visão, né, que a gente tem, o Parece fácil. planejamento prontinho ali, eu quero uma Uhum. modificação, tal, mas para chegar ali. E são softwares que a gente olha, né, muito parecido com um painel de avião.
Você olha assim, tanto Muita botão e coisa. coisa, o que eu faço com isso, né? Muito parecido com isso, mas é bem interessante, bem interessante. Bem, pessoal, muito obrigado aí, a atenção de todos. Acredito que deu para conhecer um pouquinho aí, um pouquinho do nosso centro de planejamento. A gente tem a ideia, né? Vamos aos poucos. Eu não sei se você não tem alguma foto, a gente não combinou, né? Mas vamos planejar aí. Qualquer hora a gente mostrar alguém fazendo um planejamento do começo ao fim para entenderem, né? Eu acho que ficaria interessante para entenderem o quão complexo é o processo, né? Então, é bem interessante. Vamos sim, a gente está trazendo aí novidades aí ao longo dos próximos meses aí, então vamos daqui a algumas semanas aí mostrar todo o nosso fluxo, como que é. Tanta gente que é curioso, tanta gente que acha que é automático, né? É o computador que faz, então é bem legal você ver que o computador faz aquilo que o técnico comanda ele para poder fazer, sabe? Então é bem legal, vamos fazer isso sim, para poder mostrar que muita gente tem a curiosidade para ver e é até legal para entender e facilitar essa comunicação, como a gente conversou mais para trás aí. Sim, legal. Olha, um grande prazer estar aqui com você, Ernesto. Eu admiro muito o seu trabalho, um cara muito competente, um cara que realmente faz um trabalho de tirar o chapéu e quem utiliza nossos planejamentos já deve ter sentido isso, né? Que realmente não é simples, é fazer um planejamento, é fazer uma equipe fazendo planejamento, uma equipe treinada, uma equipe, como ele falou, é uma universidade que você passa lá, dá até gosto de ver, né? A preocupação, o aprendizado que sai do funcionário dali. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, sinto orgulho aí de estar junto com você nessa jornada aí, me sinto seguro de estar com você nessa jornada, né? Um cara tão competente aí nesse segmento, é muito legal, muito bom. Muito obrigado também a todas as pessoas aqui participando, muito obrigado aí pela participação Obrigada, mais uma gente. vez. Boa noite. Beleza. Até a próxima. Gente, eu que agradeço tudo aí, a Thalita que está na comunicação aí do suporte clínico direto com os dentistas, fazendo aí a nossa ponte de comunicação sempre. E o Maurício também, que está sempre, a gente aprende muito, né? Sempre brinco com todo mundo, a funcionária quando viu o Maurício, falou assim, ele já sabe como é que é alinhador, ele já conhece os alinhadores. Fala, pô, ele é o Steve Jobs do alinhador aqui no Brasil. Se ele perguntar para ele se ele conhece, né? Então, é um grande prazer estar trabalhando junto com todos vocês aí. Com certeza a gente está aprendendo a cada dia mais um pouquinho aí para a gente poder melhorar o nosso serviço, tá? E eu estou à disposição de todo mundo, quem precisar, através aí da Thalita e do suporte, qualquer dúvida aí do planejamento, nós estamos aí juntos para poder ajudar, tá? Leonardo está perguntando sobre gatilho para movimento ortodôntico, temos acesso. A gente pode fazer uma live depois, né, Maurício, para poder apresentar esses Sim, gatilhos, essas movimentações, que não dá para responder em um minuto, não. Seria legal a gente poder fazer isso. André também perguntando se tem a chance de conhecer a execução do planejamento, tá? Em breve também, né? A gente está fazendo está mudando aí a tecnologia, em breve a gente vai ter grandes novidades aí no sistema, e aí com certeza vai ser um prazer poder receber todos aí na fábrica nova, no novo centro de planejamento também, vai ser a mesma coisa. Dentro de alguns meses a gente vai estar pronto para poder receber essas visitas. a gente tem uma fábrica nova, em breve, lançando lá em Cravinhos, né? Um trabalho aí que já começado já há alguns anos, e a ideia de conclusão é em breve. E Muriaé também, né? Tem um centro de planejamento novo, também já começou, vamos ver quando finaliza, né? Eu estou lidando com uma construção de uma casa que não tem fim, né? Eu fico imaginando, né? Poxa, um dia acaba. Espero que o centro de planejamento também, quanto antes aí, que vai ser muito legal. O conceito é muito legal, muito moderno. E aí, quem sabe planejar uma visita a Muriaé. A gente freta uma Kombi, vai todo mundo lá, Vamos vai ser todo bem mundo. legal. Caravana aí de São Paulo. O que Isso. penso na influência da inteligência artificial no planejamento? A pergunta aí do Paulo. Ô Paulo, é bem legal, sabe?
Só tem uma coisa, 99% do que as pessoas chamam de inteligência artificial, na verdade, são programações feitas por alguém, sabe? Então, no caso da inteligência artificial, seria uma maneira do próprio software aprender a fazer sozinho aí o planejamento. Então, existe algumas programações aí para isso, baseado naquilo que foi feito de refinamento. Então, se o que eu falei no início da aula, se a gente olhar 5 anos para trás e ver o que a gente tinha de software que nós temos hoje, você pode ter certeza que daqui a 5 anos, com todas essas tecnologias novas, nós vamos ter softwares cada vez mais fáceis de usar, mais rápidos e trazendo aí movimentações mais previsíveis para a gente. Beleza? Pessoal, agradecer a todo mundo também. Foi um grande prazer. E até a próxima. Até Até a boa próxima, noite. pessoal. Gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Valeu, até mais.